Quero curtir a praia, balada com os amigos, vários contatinhos, vida social. Quero muita saúde, eu quero me cuidar. Sei que meus amigos todos vão me apoiar. Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Se você tosse há mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento pelo SUS é gratuito, mas precisa ser feito até o final. Todos juntos contra a tuberculose. Ministério da Saúde, Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Estreia com H. Boa tarde, ouvintes. Ouça a Rádio Unaerp no seu computador. Acesse jornalismonaerp.com.br. Boa tarde, ouvintes. Estamos começando mais um Estreia com H aqui na Rádio Unaerp, sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Participam do programa da segunda-feira, dia 10. Dia 9, né? Que dia que é hoje? Gente, dia 9. Dia é 9. 10? Ah, é 9. É 10. 10. Desculpa, gente. Sou meio perdida com datas. Dia 10 de setembro de 2018. Laís Garcia, Lawane Meira e a técnica Flávia Coutre. O assunto de hoje serão as sociedades secretas. De origem a rituais, contaremos um pouquinho sobre a história dos mais misteriosos e controversos grupos do mundo, além de teorias e suposições criadas por pesquisadores e estudiosos. Rádio Unaerp. Durante alguns séculos, o termo Illuminati, do latim os Iluminados, foi usado por diversos grupos, alguns reais, outros nem tanto. A maioria deles, inclusive, estava em conflito com as autoridades políticas e religiosas de seu tempo. As teorias dessas associações, todas se autodenominando iluminadas, eram contraditórias, o que acabou gerando uma confusão enorme para os historiadores diferenciarem uma das outras. No século XIV, por exemplo, a expressão serviu para nomear uma fraternidade conhecida como os Irmãos do Livre Espírito, um movimento leigo cristão que floresceu no norte da Europa. A fraternidade pregava a pobreza, mas no sentido de purificar o homem do pecado e ressuscitar Cristo nele, e não de se desfazer dos bens materiais. No século XV, o título foi usado também por entusiastas das ideias ditas iluministas. Esses pensadores acreditavam que a luz, ou seja, o conhecimento espiritual e psíquico, era o resultado não de uma fonte autorizada, escolas, professores, mentores, filósofos, pensadores teológicos, entre outros, mas sim de uma revelação interna e secreta, gerada por um estado alterado de consciência. De acordo com alguns estudiosos, algumas seitas usavam o haxixe para a expansão da consciência. Hoje, porém, o termo é usado para designar principalmente aos Illuminati da Baviera, uma sociedade secreta criada na Alemanha no ano final do século XVIII. Fundada por Adam Weishaupt. Esse nome não tem gente. Não tem professor jeito, de Direito da Universidade de Ingles, na Baviera. A sociedade, primeiramente, recebeu o nome de Antigos Visionários Iluminados da Baviera. Tudo bom. Legal. As teorias e preceitos da fraternidade foram um reflexo de todo o conhecimento filosófico, espiritual e místico adquiridos por ele, desde os 5 anos de idade, quando passou a morar com o avô, o barão de Ixtoff. Por influência dele, foi estudar com jesuítas, entre os quais ficou famoso por sua inteligência e capacidade de memória. Adam nasceu em 1748, época em que as ideias iluministas dominavam as mentes mais brilhantes da Europa. Foi na biblioteca do avô que o jovem tomou contato pela primeira vez com os filósofos dessa linha de pensamento. As visões do mundo propostas por esses pensadores o levaram a descobrir a maçonaria francesa. Seu enorme interesse o levou a Paris, onde conheceu Maximilien Robespierre, um dos idealizadores da Revolução Francesa, nome dado a um conjunto de acontecimentos que ocorreram entre 5 de maio de 1789 e 9 de novembro de 1799, e que alteraram profundamente o quadro político e social da França. Ele ganhou fama como advogado ao defender os pobres contra as injustiças, e por sua dedicação passou a ser chamado de o Incorruptível. Outra influência sobre Adam foi o de um místico dinamarquês chamado Comer, que o introduziu nos mistérios esotéricos do Antigo Egito. Ele sempre demonstrou uma queda por rituais pagãos e ainda por cima se encantou pelo maniqueísmo, religião fundada pelo profeta Mani da Pérsia, atual Irã, cujo dogma se baseia na guerra entre a luz e a escuridão, que estão em constante disputa para proclamar a alma das pessoas. Quando os jesuítas souberam das atividades
heterodoxas de Adam acabaram por expulsá-lo da escola onde ele estudava. Ele então saiu à procura de uma fraternidade que abarcasse os princípios de disciplina mental criado pelo jesuíta Santo Inácio de Loyola com os conhecimentos da maçonaria junto a ideias do misticismo islâmico. Como não encontrou nenhuma, resolveu fundar a sua sociedade secreta em 1776. Ele basicamente pegou tudo, juntou num negócio só e falou assim, quer saber, eu vou fazer as minhas coisas, porque esse povo não tá me ajudando muito. Ele não... Vou ele não criar a minha sociedade, porque eu tô podendo. Ele não se sentiu tão confortável assim nas outras e vou criar basicamente. Segundo a pesquisadora americana Sylva Brown, autora de As Sociedades Secretas Mais Perversas da História, Adam decidiu formar um corpo de conspiradores para libertar o mundo da dominação jesuíta da Igreja em Roma, trazendo de volta a pura fé dos mártires cristãos. Alguns autores, como Sylvia, relatam que o primeiro nome do grupo foi, na verdade, Sociedade dos Mais Perfeitos, que mudou para Illuminati anos depois. Tudo a ver, né? Os 5 primeiros membros da fraternidade foram escolhidos entre os alunos da universidade, onde ele ensinava direito. Adam não desejava uma organização numerosa, mas sim poderosa. Por isso, aceitava pessoas com uma boa situação social e econômica. Literalmente o que era o nome de sociedade antes, dos mais perfeitos. Era isso que eles estavam procurando. Seus pupilos tinham de jurar obediência à organização, que se dividia em 3 categorias. O berçário, para iniciantes, que incluía os níveis de preparação e noviço, além de Minerval e Illuminatus menor. Na fase intermediária encontravam-se os níveis maçonaria, que tem os graus de Illuminatus major e Illuminatus dirigens. Já o alto escalão, que é o ministério, englobava os graus presbitério, regente, magus e rex, enfim. O ponto que é o ponto mais alto da sociedade. Nas reuniões do grupo, Adam transmitia aos alunos ensinamentos proibidos pela Igreja Católica. Embora pesquisadores digam que ele conseguiu ingressar na maçonaria, os próprios maçons não engoliam suas ideias radicais. De qualquer forma, o grupo começou a crescer. Um dos primeiros frequentadores do movimento, o barão protestante de Hanover, Adolf van Nigg, já iniciado na maçonaria, foi quem, com Adam, posteriormente desenvolveu o rito dos Illuminati da Baviera. Graças às suas habilidades, os Illuminati rapidamente se espalharam pela Alemanha, Áustria, Hungria, Suíça, França, Itália e outras partes da Europa, com personalidades como o lendário alquimista Conde de Saint-Germain e Goffman, que é o Wolfgang von Goethe, e um dos maiores nomes da literatura germânica. Entretanto, a sociedade começou a incomodar o clero e a realeza da Bavária. A partir daí, iniciou-se a perseguição e a prisão de alguns de seus membros. O conservador príncipe eleito da Baviera, Duque Karl Theodor, por exemplo, advertiu sobre o perigo representado pelos Illuminati para a Igreja Católica e para as monarquias por causa da sua ideologia e dos objetivos. Em 1784, assinou um edital para a extinção oficial da fraternidade. Em seguida, Adam foi demitido e exilado em Regensburg e logo liderava a ordem no exterior. Por causa da propaganda negativa contra a fraternidade, os Illuminati passaram para a história como articuladores de inúmeros movimentos que tinham, e supostamente ainda têm, como objetivo dominar o mundo. Alguns historiadores acreditam que o grupo continuou a operar na clandestinidade, defendendo ideologias como o anarquismo e o comunismo. Por isso estariam por trás da Revolução Francesa, por conta da ligação entre Adam e o Robespierre, da Revolução Russa e até do nascimento dos Estados Unidos como nação. Isso são todas suposições, porque não tem provas, mas é algo que pessoas que estudam muito sobre esse assunto, especificamente sobre os Illuminati, eles supõem que os Illuminati estão à procura de dominar tudo, uma coisa interessante, assim, os Illuminati, eles foram banidos tanto pelo governo, com a ajuda da Igreja Católica, assim, com a intenção, né, de, tipo, acabar com o grupo. Mas, gente, eu acho assim, o ser humano é uma pessoa um pouco, é um grupo um pouquinho curioso. Sim. A partir do momento que você baniu, assim, do nada, assim, uma coisa, ela se tornou um pouco mais forte, porque gerou a curiosidade das pessoas. Exatamente. Isso é um problema. Para outros pesquisadores, os herdeiros do famoso fundador da ordem ainda hoje manejam as finanças, a imprensa e a política internacional. O objetivo deles, supostamente, seria o de pôr em prática um plano diabólico conhecido como a Nova Ordem Mundial.
Essa é a teoria conspiratória, na qual um grupo poderoso e secreto planeja dominar o mundo por meio de um governo mundial único. Segundo a nova ordem mundial, primeiro vai ser preciso derrubar governos de todo o mundo, bem como acabar com todas as religiões e crenças para unificar a humanidade sob os aspectos políticos, linguísticos, ideológicos e de credo religioso. O fundamento básico da teoria seria a uniformidade, ou seja, quando a nova ordem chegar, haverá um planeta com apenas uma moeda, um exército e uma só religião. E é aí que as coisas se complicam. Porque a teoria parte exatamente ali, em que os Illuminati querem dominar tudo. Mas, na verdade, isso é mais ou menos a explicação de todas as sociedades secretas. Isso é o que todo mundo vê em cada sociedade secreta. Eles acham que todo mundo quer dominar tudo. Isso não é exatamente errado, sim. Não eles querem dominar, mas as pessoas pensarem isso. Porque, realmente, o que vem a crer que uma sociedade grande está tentando fazer? Dominação. Então, da mesma forma como muitos grupos religiosos já tentaram fazer algo assim, construir digamos, um mundo, né, uma sociedade perfeita. Então, assim, realmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça quando a gente fala sociedade secreta é dominação do mundo. E isso é... E, assim, é bem polêmico. As pessoas gostam muito de falar sobre isso. Tanto que uma pesquisa realizada chegou à conclusão que o termo Illuminati, depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma das palavras mais ditas pelas pessoas. E, assim, eu acho, assim, impressionante o mistério, porque é um mistério que causa curiosidade, sabe? Sim. Todas as nossas sociedades aqui que a gente vai falar tem esse mistério, assim, que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, então... Ninguém tem como provar nada e a gente fica nessa dúvida e cada um tira suas próprias teorias, suas próprias conclusões, e aí que faz as perguntas ficarem maiores e o interesse ficar ainda maior. Exatamente. Porque, né? Bom, agora vamos para a próxima. Ao contrário das sociedades medievais, das quais faziam parte dezenas de milhares de peregrinos que não tinham nada a perder, a não ser suas almas imortais, existem fraternidades tão sigilo Com muito sigilo. e exclusivas que ficam até difícil acreditar em sua existência. Imagine a cena. Um ambiente na penumbra. Um indivíduo jovem, branco e completamente nu se apresenta deitado em um caixão. Não, isso não é um filme de ficção científica nem de terror. Está para acontecer mais um ritual de iniciação da Skull and Bones, ou, na tradução livre aqui, crânio e ossos. Sociedade secreta formada por estudantes de Yale, nos Estados Unidos. A universidade, situada em New Haven, em Connecticut, desde 1701, é a primeira associação de ensino superior mais antiga dos Estados Unidos. De suas classes, saíram inúmeros ganhadores do Prêmio Nobel, juízes do Supremo Tribunal norte-americano, ministros, chefes de Estado, dirigentes da CIA e até presidentes dos Estados Unidos, considerados os homens mais poderosos do planeta. Ou seja, literalmente eles começaram a sociedade em uma faculdade que, né, era exatamente para pegar aqueles que vão conseguir mexer ali na sociedade, porque eles são os homens mais poderosos, né? Mas não é qualquer estudante de Yale que ia conseguir, no fim da cerimônia, morrer para o mundo e ressuscitar para a fraternidade. O que parece ser, segundo os historiadores, o significado desse rito de passagem. E também não é a atuação acadêmica que irá contar pontos para a ficha de inscrição. Entretanto, se o candidato ao clube privado for branco, protestante, herdeiro de uma família muito rica e de preferência com pais e avós ex-estudantes da universidade, podem começar a se considerar bem-vindo ao grupo. Alexandra Robbins, jornalista investigativa, professora universitária e autora de Segredos da Tumba, escreveu em seu livro: A Skull and Bones é a sociedade secreta mais poderosa dos Estados Unidos. Para ela, o melhor exemplo desse poder aconteceu em 2004. Os dois candidatos que concorriam à mesma eleição presidencial, o republicano George W. Bush e o senador democrata John Kerry, foram membros da fraternidade. E além de George Bush, seu pai... o George Bush, de novo, né, Calma. gente? Fazendeiro e empresário de petróleo no Texas e membro da fraternidade na turma de 1948, também fez do Salão Oval seu ambiente de trabalho entre 1989 e 1993. 70 anos antes de Bush, pai, vamos repetir desse jeito. Bush pai. Ser aceito na Irmandade, William Taft, filho de um dos fundadores do grupo, também começava sua iniciação. Anos mais tarde, viria a ser o 27º presidente dos Estados Unidos da América. Ainda que um cartaz pendurado em uma das paredes da sede da sociedade avise: quem é tolo, quem é sábio, pedinte ou rei,
que seja rico ou pobre, todos são iguais na morte. Apenas 15 universitários de Yale são recrutados anualmente pelo grupo para o seu rito de iniciação. Estes depois serão treinados pelos mesmos veteranos que participaram do seu batismo, enquanto ainda são estudantes. Os homens dos ossos, como são chamados os integrantes da sociedade, se encontram todas as quinta-feiras e domingos na tumba. Esse é o nome carinhoso dado à sede da Skull and Bones, erguida 24 anos depois de William Hampton Russell ter criado a confraria em 1832. Que nome carinhoso, legal, hein? A tumba, bem interessante. Mas o nome da sociedade já é, né, crânio e ossos, tipo... Parece uma sociedade de piratas, assim, né, bem aleatório. Não, e o símbolo também, se você olhar o símbolo, você... Literalmente você parece uma sociedade de piratas, tipo... Proprietário da Russell Seal, uma empresa de transportes com fama de enriquecimento ilícito por contrabandear ópio para a China durante a Guerra do Ópio, um conflito armado entre este país e a Inglaterra nos períodos de 1839 e 1842, e depois entre 1856 a 1860, o rico universitário inicialmente batizou sua fraternidade de Clube Erogine. O nome se originou de uma brincadeira de seus primeiros associados que penduravam um cartaz com uma caveira sobre 2 ossos cruzados na parte da capela do campus de Yale, usado para suas reuniões, alertando os comuns mortais que não queriam ser perturbados em seus misteriosos encontros. A sociedade também foi conhecida como a Ordem da Morte, Estrela da Corporação ou simplesmente a Ordem, até que finalmente Skull and Bones. E um dos símbolos mais enigmáticos da fraternidade é o número 322, estampado nos armários de sua rede em alguns logotipos que a identificam. Segundo pesquisas, o 32 é uma referência ao ano de sua fundação, 1832. Os 2 adicionados seriam um código cifrado, supostamente indicando que a associação é o segundo capítulo de uma história que começou anos atrás na Alemanha, em uma outra sociedade subterrânea conhecida como os Illuminati, que a gente já falou. A desconfiança aparentemente tem razão de ser. Segundo a história, William Hampton Russell, quem criou, né, a sociedade Skull and Bones, antes de se graduar em Yale em 1831 e 1832, estudou na Alemanha, onde supostamente teria se iniciado em uma sociedade secreta alemã. A hipótese parece ter sido confirmada durante obras realizadas na tumba. Na ocasião, foi encontrado material que se refere a Skull and Bones como o capítulo americano da sociedade alemã Illuminati. Então eles meio que tiveram uma certa prova. Então, tipo, de que realmente a Skull and Bones foi criada a partir dos Illuminati. Então, como os Illuminati esqueci a palavra. Eles foram fechados, obrigatoriamente eles não podiam mais existir. Eles foram banidos. Foram banidos, isso. Então, foi esse cara que aderia a tudo ali dos Illuminati, ele resolveu criar uma dele na faculdade onde ele estava estudando. Então, foi mais ou menos aí que começou. Entretanto, não são poucos os historiadores a acreditarem que a organização clandestina vive até hoje e que o plano concebido por Adam, fundador dos Illuminati, de comandar um planeta com apenas uma moeda, um exército e uma só religião, seria o embrião do que seria conhecido atualmente como a nova ordem mundial. Segundo os teóricos, o chamado processo de globalização, iniciado no fim do século XX, faz parte de uma conspiração que tem como objetivo dominar o mundo. O Homem dos Ossos tem uma predileção macabra por manter caveiras e esqueletos decorando os aposentos de sua sede, junto a inúmeros objetos do comando nazista. A coleção pode ser uma espécie de brincadeira de mau gosto, porém, muito mais sério, foi o forte envolvimento de membros nas relações com o regime alemão antes da Segunda Guerra Mundial. Grande parte do complexo militar industrial americano, dizem os historiadores, colaborou com a ascensão de Adolf Hitler ao poder. Em 1930, Prescott Sheldon Bush, o avô do ex-presidente George W. Bush, iniciado na fraternidade em 1917, era então presidente da Union Banking Corporation e envolveu-se com uma série de negócios lucrativos com o alemão Thyssen, o magnata do ferro, que abasteceu a máquina de guerra de Hitler. Ou seja, tinha um certo envolvimento ali, indireto ou diretamente, tinha um envolvimento com os nazistas, o que trouxe ainda maior, assim, a má fama dos Skull and Bones, porque eles já tinham essa fama dos Illuminati, né, por serem aquela sociedade que é, né, dos mais perfeitos, e isso piorou ainda mais com a questão dos nazistas, então... E assim, o rito de passagem deles, assim, o ritual já é, sei lá,
uma coisa assim que as pessoas podem achar meio estranho, né? Meio? O cara tá nu, num caixão. Como que isso é meio estranho? Assim, e ainda eles são comparados aos Illuminati, por exemplo, e... Ai, gente, assim, ainda naquela época, 1900 e pouquinho, 1800, que nem os Illuminati, era visto uma coisa estranha, mas o legal, que eu acho, é tipo assim, o sigilo deles, né? Porque, assim, tem a tumba, que é o lugar lá que eles faziam as reuniões deles e tal, e... Você não podia, se você fosse membro, você não podia falar nada pra ninguém, sabe? Esse sigilo mesmo. Por isso que tem esse mistério, né? Fica tipo... E até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E tem uma curiosidade sobre eles que, por exemplo, se eles tivessem um lugar que fosse citado o nome da organização, da associação, eles tinham que sair. Tipo, eles saíam pra não... Então, era uma coisa muito, muito, muito fechada. Hoje em dia, a gente até sabe um pouco sobre essas sociedades todas, porque... Assim, as pessoas acabam falando. Justamente tem essa regra de se a pessoa falar, ela é expulsa, porque a gente já foi expulsa. Então, a gente já falou. Se já falou, claro que ia chegar aos ouvidos do povo, né? Então, hoje em dia, nós sabemos um pouco mais sobre cada uma dessas sociedades, mas ainda assim, não chega nem perto da metade das coisas que acontecem, que a gente não faz a menor ideia e provavelmente a gente nunca vai saber, porque são sociedades extremamente fechadas. A menos que vaze alguma coisa muito assim, né? Mas até lá, não sabemos tanto. Em 1938, o avô de Bush, então sócio executivo da Brown Brothers Harriman, concedeu um empréstimo à Alemanha para que o país importasse combustível americano. Em 1941, um ano antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, a Standard Oil, empresa que pertencia aos Rockefellers, com vários homens da organização em seu quadro administrativo, tinha 6 navios com bandeira da Panamenha, né? E tripulação alemã para transportar combustível às Ilhas Canárias, no Atlântico, onde os submarinos alemães esperavam para serem restabelecidos. Ou seja, realmente existiu uma ligação ali que complicava a situação deles. Existem 800 membros da Skull and Bones vivos, a maioria na ativa, na posição de comando na economia americana e em suas instituições políticas. Por isso, dizem os teóricos, que há razões suficientes para o mundo se preocupar, até porque essa não é a única sociedade que parece puxar os cordéis do poder mundial. Existem outras igualmente suspeitas de participar do jogo do poder, manipulando a economia globalizada com o principal objetivo de dominação. Então, né, vamos para a próxima sociedade. Você está acompanhando Estreia com H na Rádio UNAERP. Em certo dia de agosto de 1623, os estudantes de Paris, na França, descobriram cartazes espalhados pelos muros da cidade anunciando a chegada de uma misteriosa fraternidade que afirmava ter condições de trazer a verdadeira paz e sabedoria ao que se procuravam à luz. Segundo registros históricos, um dos cartazes dizia: nós, representantes da principal sociedade dos Irmãos da Rosa Cruz, estamos ficando, visível e invisivelmente, na cidade pela graça do Altíssimo, para o qual o coração do justo se volta. Mostramos e ensinamos sem livros e máscaras como fala a língua de todos os países em que quisermos ficar, para tirar nossos irmãos homens do erro da morte. Outra mensagem mencionava a promessa da paz e sabedoria universais a quem ingressasse na fraternidade. Porém, nenhum desses anúncios dava qualquer pista sobre onde seria o local da propalada reunião, nem de como entrar em contato. Entretanto, nas entrelinhas, as mensagens sugeriam que em breve o segredo seria esclarecido. No momento certo, aqueles que se mostrassem dignos seriam procurados. O estilo nebuloso da propaganda levou a sociedade parisiense na época a apelidar os irmãos da sociedade misteriosa de Os Invisíveis. A origem de uma das sociedades mais misteriosas da Europa, e quem sabe do mundo, até hoje é envolvida em tantos mistérios, versões e contradições que para os historiadores é difícil separar o real do imaginário. Uma lenda pouco conhecida, possivelmente divulgada na literatura maçônica, relata que existiu uma outra sociedade denominada Rosa Cruz de Ouro que tentou sem sucesso submeter a maçonaria ao seu poder. De acordo com a lenda, a Ordem Rosa Cruz teria sido criada no ano 46, quando Ormus, o sábio de Alexandria, com os 6 discípulos, foi convertido ao cristianismo.
A ordem seria então o resultado da fusão dos ensinamentos do cristianismo primitivo com os mistérios das antigas religiões egípcias. A versão mais aceita, que tem seus registros históricos datados de 1614, conta que por esse ano apareceu na cidade alemã de Kassel um documento anônimo, o Fama Fraternitatis, ou Confissões da Fraternidade, que contava toda a história de Christian Rosenkreuz. Esse homem, muitas vezes indicado no texto apenas pelas iniciais CR, teria nascido em 1378, na Alemanha, em uma pequena cidade não identificada, às margens do rio Reno. Já o poeta, escritor e dramaturgo francês Maurice Magri relata em seu livro Magos Videntes e Místicos Rosacruzes que Christian teria sido o último descendente de uma família alemã do século XIII, dona de um castelo na floresta Thuringia, bem no centro da Alemanha, e seus pais, fidalgos empobrecidos, teriam sido seguidores da doutrina catarismo, e por esse motivo toda a família foi condenada à morte por Conrad de Thuringia, o grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. É isso, né? Sim. Essa irmandade guerreira foi considerada uma das mais poderosas irmandades militares da Europa no tempo das Cruzadas. Do massacre só sobrou o filho mais novo, que na época com 5 anos de idade teria sido levado por um monge e colocado em um mosteiro sob influência dos cátaros. Lá, onde mais tarde conheceria os 4 amigos que o ajudaram a fundar a Irmandade, Christian teria recebido uma educação primorosa. Aprendeu grego, hebraico e latim e teve suas primeiras noções de magia, o que pode parecer estranho para um mosteiro cristão, mas acontece que, segundo a história, entre os que professavam ali a doutrina cátara, existiam inúmeros alquimistas que diziam conhecer os segredos da pedra filosofal, que seria a pedra da vida eterna. Com 16 anos, Christian saiu em peregrinação com um monge pelo Oriente, visitando o Egito, Marrocos e Damasco, na Síria, os maiores centros de cultura da época. O jovem e seu mestre também teriam partido para conhecer Jerusalém, há mais de 200 anos, nas mãos dos muçulmanos. Porém, quando chegaram ao Chipre, o monge faleceu e Christian seguiu por sua própria conta e risco. Doente sozinho, permaneceu algum tempo na Arábia, onde foi curado por sábios que o escolheram para receber uma série de ensinamentos místicos. Foram essas mesmas pessoas, de acordo com o livro de Maurice Magri, que o iniciaram em ocultas práticas científicas e o incumbiram de ir a todos os lugares para transmitir esses conhecimentos pelo mundo cristão. E tem mais. Ele, Christian, deveria formar uma sociedade secreta para educar os monarcas europeus. Antes de voltar à Alemanha, em 1407, Christian ainda teria passado 5 anos na Espanha, onde 3 de seus alunos redigiram os textos que 107 anos mais tarde seriam usados para iniciar a Fraternidade Rosa Cruz. Para muitos pesquisadores, Christian seria apenas um nome simbólico. O sobrenome composto pelas palavras rosa e cruz tem levantado discussões acaloradas sobre o seu real significado. Na versão mais popular, a definição para o nome da Irmandade é clara. A rosa, símbolo da Virgem Maria, significa a vida, enquanto a cruz representa o martírio de Cristo e sua morte. Outro mistério que ronda a sociedade seria o local exato onde foi fundada por Christian e seus discípulos a Casa do Espírito Santo, na qual os irmãos curavam doentes e ofereciam conforto aos desamparados. Com o tempo, os 4 irmãos construíram uma complexa estrutura que serviria de base à sociedade secreta. Segundo seus fundadores, para manter a fraternidade coesa e sob controle, os Rosacruzes deveriam obedecer às seguintes regras. Não era permitido exercer nenhuma outra profissão laica que não fosse a de médico, e mesmo assim não poderia receber por seu trabalho. Não podiam se vestir de monges, como acontecia em outras ordens, mas seguiriam os costumes do lugar onde estivessem para não chamar muita atenção. Uma vez por ano, no dia de Corpus Christi, os membros deveriam se encontrar na Casa do Espírito Santo, para compartilhar informações e renovar a Irmandade. Cada irmão escolheria seu sucessor e transmitiria a ele seus conhecimentos, a fim de perpetuar a missão da sociedade. As iniciais RC, Rosa Cruz, seriam usadas como selo e senha. A existência da Irmandade e seus conhecimentos deveriam permanecer em segredo até que fosse enviado um sinal para sua divulgação. Rosencruz morreu em 1484, com 106 anos. Gente, queria descobrir o segredo desse homem, pelo amor de Deus. Seu corpo foi depositado num túmulo em um local mantido em um silêncio absoluto. Exatos 120 anos após sua morte, conforme o próprio havia previsto, Rosacruzes da 3ª geração o encontraram por puro acidente. Quando entraram na tumba, descobriram um altar.
Em um de seus esconderijos foram encontrados livros da sociedade secreta e outros documentos que poderiam reconstruir a Irmandade caso ela viesse a desaparecer. Entre a papelada foram descobertos 3 textos que passaram a ser conhecidos como os Manifestos Rosa Cruz. O enorme impacto que esses textos provocaram entre os europeus era o impulso que a Ordem Rosa Cruz precisava para se espalhar pelo velho continente. O Sermão da Montanha, que contém ensinamentos do próprio Cristo aos seus seguidores, também foi mencionado no segundo manifesto como uma das mais sólidas bases da fraternidade alemã. A propósito, sobre a pregação de Jesus, existe um detalhe curioso. Os cátaros também usaram o mesmo Sermão da Montanha como um dos mais importantes fundamentos na elaboração de seu sistema religioso. Será isso uma prova concreta da influência dos monges cátaros que educaram o fundador dos Rosa Cruzes? Bom, nenhum pesquisador conseguiu a resposta para essa dúvida até hoje. Para as fraternidades modernas, não interessa muito se Rosencruz existiu ou não. O importante para elas é que essa história quer ensinar. É o que essa história quer ensinar, na verdade. Que ser cristão não é apenas seguir a figura bíblica de Jesus, mas também buscar o conhecimento oculto e esotérico. E ao que tudo indica, foi o que fez o homem que muitos não têm comprovação que existiu. A partir do século XVII até o século XX, surgiram algumas organizações com o nome Rosa Cruz. A maioria se diz legítima herdeira dos conhecimentos espirituais de seus primeiros fundadores. A Fraternidade Rosa Cruz, fundada por Max Heidel entre 1909 e 1911 nos Estados Unidos. Heidel considera a fraternidade não a sucessora direta da Ordem Rosa Cruz, mas apenas uma escola que ensina suas doutrinas originais e que tem como objetivo preparar o indivíduo para ingressar em caminhos espirituais mais elevados. Eles começaram a criar várias outras sociedades a partir dessa, só que sem tentar esconder isso, que nem a Skull and Bones, que não admitia que veio a partir dos Illuminati. Agora, eles literalmente colocaram o nome de Rosa Cruz. Tipo, a gente tá realmente seguindo vocês e é isso aí. Então, bem assim, deixando bem claro. Tem também a antiga e mística Ordem Rosa Crucis, ou conhecida como AMORC, com sede mundial em São José, na Califórnia, nos Estados Unidos, afirma que sua fundação aconteceu por volta de 1500 a.C., no Antigo Egito, pelo faraó Amenhotep IV. Porém, dados históricos confirmam que a AMORC começou em 1915, nos Estados Unidos, e seu primeiro divulgador foi o americano Harvey Spencer Lewis. E segundo a definição em seu site oficial, a AMORC é uma organização internacional de caráter místico-filosófico, que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual, dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Hoje ela é a maior fraternidade mundial de Rosa Cruzes, presente em dezenas de países, em diversos idiomas. Isso inclui o Brasil, porque eles têm uma sede em Curitiba. A Fraternitas Rosa Cruzes, ou FRC, com sede mundial nos Estados Unidos também, se auto-intitula como a verdadeira sucessora da Ordem Rosa Cruz, fundada em 1614. Porém, seu nascimento histórico aconteceu por volta de 1920, elaborado por Ruben Swinburne Clymer. A Escola Internacional de Rosa Cruz Áurea começou a se estruturar em Hamelin, Holanda, em 1924, por meio do trabalho de... Gente, calma. J. Van... Não tem como. R. J. Van R. É isso, não tem como falar. E Lynn, quando ambos entraram para a divisão holandesa do grupo americano Rosencrucian Fellowship. Esse grupo se tornaria independente de sua matriz em 1935. Com o final da guerra, em 1945, época em que a atuação da fraternidade foi proibida pelas forças de ocupação nazista, o grupo holandês adotou o nome que traz até hoje. A sociedade se identifica como a escola gnóstica, que, segundo seus seguidores, recebe os conhecimentos diretos de Deus. A escola prega um intenso trabalho no sentido do desenvolvimento espiritual de seus membros. Tem também a Fraternidade da Rosa Cruz, ou CRC, sob a tutela da AMORC de sua maior autoridade espiritual, Gary L. Stewart. Essa organização oferece os ensinamentos originais de Harvey Spencer, desde a década de 1920. Ao mesmo tempo, mantém a tradição da Ordem Rosa Cruz dos séculos passados. A função de manter o equilíbrio entre a tradição e a fraternidade contemporânea é do imperador do movimento, uma espécie de chefe supremo que serve como guardião dos segredos e ensinamentos esotéricos. E agora vamos para a última. Véspera do Natal de 1865. 6 jovens veteranos da Confederação Sulista, Calvin Jones, Frank McCord,
Richard Head, John Kennedy, John Lester e James Cohen para espantar o tédio na pequena Pulaski, no Tennessee, um dos estados devastados pela Guerra de Secessão, reuniram-se para fundar uma associação formada por companheiros de armas. Era importante descobrir um nome diferente. Por isso, o universitário do Kentucky, John Kennedy, resolveu mostrar erudição e escolher a palavra Ku Klux, que em grego quer dizer círculo, para iniciar. James Crow gostou da brincadeira e dividiu a palavra em duas. John Lester, por sua vez, observando que todos eram de origem escocesa, acrescentou clã, uma modificação proposital da palavra clã, muito usada nas Highlanders para designar famílias rivais. Foi também ideia de Crow criar as vestes e os capuzes dos membros da fraternidade e de seus cavalos, improvisados com lençóis roubados de acordo com a lenda. Muito macabro, por sinal. Muito macabro, por sinal. Nos primeiros tempos de sua existência, segundo historiadores, a associação não tinha nenhuma base esotérica nem ideologia política, a não ser a intenção de praticar vandalismo por pura diversão. Mas com um número sempre crescente de adesões à nova organização, a história mudou seu rumo e começou a ganhar um contorno sinistro. A brincadeira favorita dos jovens encapuzados era desfilar pelas ruas das cidadezinhas do sul e pelos campos para aterrorizar os escravos recém-libertos pela proclamação da emancipação, assinada por Abraham Lincoln em 10 de janeiro de 1863. Supersticiosos e analfabetos, os negros ficavam apavorados com a aproximação a galope do que acreditavam serem os fantasmas dos soldados mortos na guerra. De acordo com a lenda, né? A sinistra agremiação ganhou notoriedade pelas redondezas até atingir outros estados vizinhos. Um dos grupos formados no estado do Alabama foi o primeiro a ultrapassar os limites de forma tenebrosa e usar a força bruta. Como não havia impunidade, eles serviram de inspiração para centenas de outros grupos ainda mais cruéis. Para evitar denúncias entre seus próprios membros, era fundamental manter suas identidades em segredo. O uso do capuz ajudava nessa empreitada. Caso algum membro recém-admitido, depois de passar por uma iniciação impiedosa, desse com a língua nos dentes e falasse mais do que devia, era severamente punido. O infeliz dentro de um barril era empurrado para rolar barranco abaixo. A adesão foi de tal tamanho que, com apenas 2 anos de vida, o grupo já contava com cerca de 500 mil associados. Muita gente. Muita gente. E com a enxurrada de membros de classes sociais e categorias morais diferentes, a organização logo declinou, quando, em 1867, o núcleo original de Pulaski resolveu tomar as rédeas. Seus veteranos fundadores resolveram proclamar os princípios fundamentais da sociedade secreta, definida como instituição humanitária, misericordiosa e patriótica, composta por cavalheiros. Misericordiosa. Tá. Beleza, então. Por essa época, a fraternidade começaria a mostrar sua verdadeira face ao criar o slogan "A União como ela foi, a Constituição como ela é". Em seu brasão, a figura de uma família negra com a frase "Pior que a escravatura". Pela primeira vez, a organização apresentava também uma hierarquia aos moldes de uma sociedade da Idade Média, estabelecida da seguinte forma: cada estado era considerado um reinado comandado por um grande dragão. Cada distrito era dirigido por um grande titã, enquanto um condado ou província seguia as ordens de um grande gigante. Todo o conjunto formava o Império Invisível, dominado pelo grande feiticeiro ou chefe supremo. Os iniciantes, com poucas atribuições, eram chamados de grande monge, grande escriba ou grande turco. E a principal meta, segundo os estatutos da clã, era a manutenção da supremacia da raça branca na América. Seus fundadores justificavam seu objetivo como uma teoria simplória e autopromocional que afirmava: o Criador nos elevou acima do nível ordinário dos humanos com o propósito de nos conceder sobre as raças inferiores um poder que nenhuma lei humana pode nos retirar de maneira permanente. A partir dessa premissa, o membro da fraternidade, ainda que jurasse respeitar a Constituição americana, reservava-se o direito de desobedecer às leis federais que julgasse arbitrárias e ilícitas. Dessa forma, a Ku Klux Klan se tornou uma agremiação detentora de um poder oculto, à margem das leis constitucionais do país. É bom lembrar também que os escravos, além da liberdade, receberam o direito de voto, o porte de armas e o direito de frequentar escolas. Nem eu preciso dizer o quanto esses direitos enfureceram os brancos sulistas, membros que começaram a perseguir também os políticos. O primeiro a sofrer o ataque foi o congressista James Hinds.
assassinado por representantes do grupo em 1868 por ter sido um dos responsáveis por uma lei que igualava negros e brancos. Em consequência da morte do congressistas, inúmeros membros foram presos em 1869. A maioria dos seus associados era uma mescla de brancos do sul, composta em geral por ex-soldados confederados e ricos fazendeiros empobrecidos pela disputa militar, juntamente com a perda da mão de obra escrava libertada por Lincoln. Os ataques aos negros se deviam, na maior parte, ao comando de antigos oficiais sulistas, acostumados às estratégias militares. Um dos heróis de guerra, o conhecido general Robert Edward Lee, até declinou o convite para ser o primeiro chefe supremo, porém, extraoficialmente aceitou o cargo, tornando-se o primeiro presidente invisível da sociedade. Mas quem assumiu oficialmente como grande líder em 1867 foi outro general confederado, o Nathan Bedford, que havia acumulado uma fortuna como mercador de escravos. Era o comandante perfeito para a organização e, na época da guerra, ele comandou seu pelotão no massacre aos negros que faziam parte de uma tropa nortista e que estavam refugiados. Uma de suas estratégias, em 1869, foi dissolver a Klan em um ato solene. Com sua farsa, o general Bedford pretendia colocar seu império na clandestinidade para poder agir impunemente. Sob o comando do governo, sob o comando do general Force, a Klan deflagrou uma onda de terrorismo claramente de cunho racista. Uma de suas estratégias preferidas era a de visitar negros no meio da noite e distribuir chibatadas em quem desejasse votar nos democratas. Os republicanos eram ditos como leais inimigos do norte. Pouco a pouco, a tática deu resultado, porque os negros, aterrorizados, resolveram votar nos candidatos apoiados pela associação. E a Klan também combatia a livre associação entre os cidadãos negros, principalmente aos que aderiram ao Loyal Legal, uma organização liberal que autorizava seus membros ex-escravos a portar armas. E durante o primeiro semestre de 1868, o Bedford percorreu os Estados Unidos sulinos, convocando os brancos a cerrarem fileiras contra os demandos dos negros, segundo declarou um jornal de Cincinnati. O grande feiticeiro também afirmava que os cidadãos americanos que tiravam os detentos negros de suas celas e os enforcavam em árvores estavam preocupados com sua própria segurança e em manter a ordem em sua comunidade. Os membros também perseguiam e matavam ex-escravos, que conseguiram juntar algum dinheiro no pós-guerra. Um dos casos mais famosos foi o de Perry Jeffries, que como meiro trabalhava com sua família em uma plantação na Geórgia. A Klan, na sua ausência, atacou sua família, quando um dos filhos de Jeffries revidou e matou um membro da Klan. E a resposta foi brutal e covarde. Os encapuzados voltaram e enforcaram sua mulher e queimaram seu filho mais novo na fogueira. O médico que conseguiu salvar a mulher, posteriormente, também foi assassinado. Jeffers tentou fugir de trem com os filhos que restaram. Entretanto, o vagão que estava foi invadido e todos foram mortos a tiros. A Klan também queria acabar com os funcionários federais, em especial os professores contratados para dar aula aos negros. As repressões aos professores do Mississippi foram as mais violentas. Considerados traidores, eram insultados, ameaçados e roubados, até que voltassem aos seus estados de origem. A punição a quem resistisse era a morte. E os membros da Klan não recuaram nem diante do Congresso americano ao assassinar o senador republicano Stephens, apunhalado em pleno tribunal. E diante da violência, em 20 de abril de 1861, o presidente Ulysses Grant assinou a lei na qual considerava a Klan um grupo terrorista e ilegal, banindo-os dos Estados Unidos da América. No decreto, o presidente autorizava, inclusive, o uso da força para dissolver os grupos de associados. 6 meses mais tarde, entrou em vigor a lei marcial na Carolina do Sul. Membros do exército nortista, leais ao presidente, foram enviados para os estados sulistas e fizeram milhares de prisioneiros. Porém, a maioria foi solta por falta de provas. Entretanto, a organização sentiu o golpe. Para escapar à perseguição, os membros da Klan se espalharam e fundaram novas fraternidades, como a White Legal, a Shotgun Plan e o Reef Club. Mas a Ku Klux Klan, original para todos os efeitos, tinha sido aniquilada. Quando se imaginava que a perversa associação tivesse acabado de vez, surgem 2 fatores que contribuíram para o seu renascimento. Um deles, em 1915, quando estreou no cinema O Nascimento de uma Nação, um filme mudo dirigido por D.H. Griffin,
E o roteiro que tratava da segregação racial mostrava os membros do clã como heróis. Nós já falamos aqui do Griffin no nosso programa sobre cinema. E em muitos aspectos ele foi importante para a criação do cinema. Em vários aspectos para a criação do cinema que nós conhecemos hoje. E ele era um diretor bom, mas ele era extremamente racista, e ele era a favor de Hitler, ele era a favor de muitas coisas, né? Então, por isso ele não é considerado importante, mas ele foi importante nesse quesito. Influente. Pelo menos, ele foi influente. Mas, enfim, ele acabou mexendo com vários lados que pegaram mal, né? Pegando carona no filme, um antigo pregador metodista, William Joseph Simons, começou a espalhar que 14 anos antes teve um sonho revelador, no qual um bando de cavalheiros vestidos de branco, que passaram por sua conta como se fossem... que passaram por sua casa como se fosse uma nuvem, declarou ele, diziam: liberte a América dos estrangeiros. Era o que faltava para os novos associados estenderem a perseguição aos judeus, católicos, comunistas e sindicatos de trabalhadores. E a conjunção desses dois fatores funcionou e mexeu com a opinião pública já aterrorizada com um programa de recrutamento de soldados que deveriam ir lutar na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, a ponto da clã voltar a agir com força total. Depois de ser repaginada, a fraternidade incorporou ao seu uniforme branco e ao capuz uma de suas insígnias mais conhecidas, a cruz em chamas, que se transformou também em sua marca registrada. Além do medo que provocava, a cruz ainda poderia ser vista de longe, sinalizando aos mais destemidos as bárbares cometidas em suas comunidades. Barbárie, né? Porque... Barbárie, Não, porque, assim, eles deixavam a marca na pessoa, né? Deixavam a sigla na testa, KKK. KKK, E a segunda versão da sociedade entrou em declínio em 1944, segundo alguns historiadores, por divergências internas. Outros estudiosos afirmam que veio a sucumbir com a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, a qual se opunha às ideias de segregação racial. Entretanto, nos anos 50, com o surgimento de leis americanas contra a segregação racial nas escolas e locais públicos, o clã ganhou um novo alento. Entre 1554 e 1600... Entre 1954 e 1966, vários atentados a escolas, igrejas católicas, líderes sindicais e ativistas civis foram atribuídos aos membros ainda ativos da Ku Klux Klan, principalmente no Alabama, Mississippi e Geórgia. Em 1964, um atentado largamente divulgado pela imprensa e pela indústria cinematográfica matou 3 defensores dos direitos civis, e ali era o fim da clã. Em 5 de setembro de 1992, representantes da Ku Klux Klan realizaram uma manifestação em Gainesville, ao norte da Geórgia, nos Estados Unidos, com o objetivo de revitalizar o grupo. Mas como não tinham apoio local, soldados foram escalados para evitar um possível conflito. Entre eles estava Tropper, um homem de pele negra. De repente, um pequeno menino de aproximadamente 2 anos, usando a capa da clã, resolveu tocar seu escudo, o escudo do policial negro. Movido pela curiosidade infantil, apenas querendo verificar sua imagem refletida ali naquele objeto brilhante, e a situação era irônica. Enquanto a criança, que já recebia lições para odiar, não se importava e nem entendia o que lhe era imposto pela ignorância dos adultos. O soldado negro estava lá para proteger o direito dos brancos que organizavam mais um comício racista. No entanto, a inocência do pequeno fez esboçar um sorriso triste. Embora o menino estivesse predestinado a ser corrompido por ideologias sectárias, ele não havia nascido racista. Essa foto é extremamente pesada e irônica, porque é um policial negro protegendo aquelas pessoas que estão ali para falar, para ser racista, e aquela criança inocente, vestida a roupa da Ku Klux Klan e simplesmente querendo olhar o reflexo no escudo, sabe? É bem irônico. Realmente. É bem triste também. É bem triste. E essa realmente é uma das sociedades... Aliás, é uma das mais complicadas de falar sobre, porque... eu acho que de todas que nós falamos, essa é a mais recente e a mais controvérsia. Aliás, controvérsia E, assim, é a mais polêmica, se for ver. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
E finalizamos mais uma Estreia com H aqui na Rádio Naerp, sua melhor fonte sobre a história do entretenimento mundial. Participaram do programa desta segunda-feira, dia 10 de setembro de 2018, Laís Garcia e Lawane Meira, e a técnica Flávia Coutrin. Desejo uma excelente tarde a todos vocês, muito obrigado pela audiência e continue com a programação aqui na Rádio Naerp. Rádio Unaerp. Se você não tomou a vacina contra a febre amarela e mora ou irá viajar para uma área de risco, procure a unidade de saúde mais próxima e vacine-se a partir dos 9 meses de idade. Quem já foi vacinado está protegido, desde que tenha